Vamos começar. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, direto de São Paulo. Um dia um pouco frio aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Inverno começa a bater a nossa porta, mas o coração está muito quente de estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Maria Clara Araújo. Eu sou a coordenadora de parceria com movimentos aqui no Fundo Feminista Negra. E eu tenho a felicidade, o prazer, é, a oportunidade e o privilégio de estar nesse espaço, de compartilhar desse espaço com feministas negras que tanto nos inspiram e que são figuras chaves para a nossa série de políticas feministas negras. A série de políticas feministas negras, ela foi pensada para ser uma plataforma que nós pudéssemos, enquanto fundo, convidar os movimentos com os quais trabalhamos, os movimentos os quais nós apoiamos, para compartilhar, né, suas perspectivas, suas críticas, suas visões de mundo, seus saberes sobre temas que são extremamente relevantes para o momento que nós vivemos. E é justamente nesse ensejo que surge a necessidade e a responsabilidade de discutir sobre o avanço da militarização. Hoje nós estamos focando no avanço dessa militarização nas Américas e no Caribe, por entender que a nossa região tem sido palco de interferências, de intervenções de múltiplas formas, tanto em um nível macropolítico quanto em um nível micropolítico das relações cotidianas. Falo desde o Brasil, local que no ano passado protagonizou uma cena horrível em uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, onde houve uma chacina com a morte de mais de 100 pessoas nessa comunidade. E essa é uma política de Estado institucionalizada, né? E defendida por classes políticas. Então, falamos desde essas regiões atravessadas por essa crescente militarização, mas também por uma região em que movimentos feministas negros estão construindo e propondo, né, alternativas na Colômbia, no Brasil, no Haiti, em Trinidad e Tobago, nos Estados Unidos, em Honduras, em Guatemala, no México. Então, nosso debate de hoje vai destacar essas questões, não só os desafios, mas eu acredito que, sobretudo, as alternativas e os nossos projetos de mundo. Eu agora tenho o prazer de introduzir e de convidar que a nossa moderadora se apresente e possa conduzir o nosso debate. Então, eu chamo aqui Brishey Milbourne. Brishey é nascida e cresceu em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. É uma líder no campo da filantropia há mais de 10 anos e nós tivemos o prazer de ter e temos o prazer de ter Brishey como uma de nossas fellows aqui no Fundo Feminista Negra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Brishey, e vamos começar os trabalhos. Muito obrigada, Maria Clara. Bom dia. Meu nome é Bridget Milburn. Eu estou falando de Brooklyn, nos Estados Unidos. É, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fiz parte fui fellow do Black Feminist Fund de 2024 e 2025. Quero agradecer pelo cuidado na preparação desse evento, dessa série. Eu quero agradecer todas as participantes por compartilharem seu termo e conhecimento conosco. Como nós sabemos, nós temos impactos significantes na nossa comunidade que levam ao deslocamento das nossas comunidades. E nós sabemos que os movimentos feministas negros estão buscando por alternativas. Eu vou começar apresentando nossas participantes e pedir para que elas se apresentem e compartilhem algumas palavras. Então, começando, nós temos Jéssica Murilo, que é diretora da Fundação MUDE. Ela trabalha para os direitos das mulheres, comunidades negras e nos cuidados de outros desafios também. E ela tem especializada
em escrita criativa com foco na diáspora africana. Jéssica? Olá, bom dia, boas-vindas às conversas sobre a militarização. Nós ficamos aqui conversando e eu vou apresentar um pouco sobre o contexto da militarização no processo de colonização. Então, boas-vindas e vamos começar essa conversa aqui. Obrigada, Jéssica. Depois nós temos Natalie Vilgrain, que é uma feminista ativista haitiana e canadense, que cuida da Marihanne, é uma cofundadora que cuida das pessoas através de uma comunidade haitiana. Ela apoia organizações e comunidades em fortalecer os seus trabalhos, em especial para mulheres, adolescentes, meninas e grupos marginalizados. Natalie? Bom dia, meu nome é Natalie Vilgrain, eu sou cofundadora e coordenadora da Marijan. Nós somos uma organização jovem feminista baseada no Haiti. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada, Britney. Muito obrigada, Natalie. Temos também a Jamie Swift, que é a fundadora e diretora executiva da Black Women Radicals, que está centralizada em elevar e centrar as mulheres negras e pessoas de gênero expansivo na África e na diáspora africana. Ela também é criadora e fundadora da Escola para Políticas Feministas Negras e também é cientista política. Olá, bom dia. Estou honrada em estar aqui com vocês. Fico muito agradecida de termos essa conversa em que eu consiga estar num diálogo com vocês, feministas brilhantes que façam um trabalho apesar de toda a devastação que enfrentamos. Muito obrigada. Fico agradecida de estar aqui. Muito obrigada. E por último, mais ou menos importante, temos Sofia Marcia, que é co-executiva é, e diretora da Urgent Action Fund, o Fundo de Ação Urgente para a América Latina e o Caribe. Ela tem um mestrado ah, no- em áreas relacionadas às ciências sociais e direitos humanos, e ela contribui para pesquisas que lidam com gênero e justiça climática. Sofia? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito contente de estar aqui. Estou em Honduras. Eu fico muito feliz de compartilhar com colegas que estejam em outros espaços e com quem somos aliadas. E fico muito feliz por continuarmos construindo esse trabalho no qual estamos trabalhando coletivamente. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos começar essa conversa. Então, só um lembrete: vocês têm por volta de 5 minutos para responder as perguntas. E se vocês ficarem muito próximas desse tempo, ou pararem, ou passarem, vou ter que interrompê-las, porque nós não temos muito tempo hoje. Então, vamos começar com a Jéssica. Jéssica, na Colômbia, assim como outros países da América Latina, as comunidades negras e indígenas são as maiores impactadas pela militarização apoiada pelo Estado. Esses conflitos que vêm com uma violência que tem aumentado, com frequência significa perseguição e deslocamento. Então, nós queremos saber como os movimentos feministas têm respondido a essa conjuntura nas Américas. Bem, eu tenho a honra de abrir esse painel. Eu espero que 5 minutos sejam suficientes e se eu passar, por favor, me avisem. Então, a violência colonial
não, nunca desapareceu. O que aconteceu é que nós temos trabalhado nesse estado pós-colonial, em que temos que falar a partir de uma posição global, porque a militarização tem acontecido historicamente, como esse exercício desse movimento está enraizado nesses territórios, em decorrência do que tem acontecido e desse poder que, de alguma maneira, significa um legado colonial das micropolíticas, decidindo quem é que pode viver e quem morre. E tem uma forma de expressão que tem a ver com uma coisa que continua acontecendo, em decorrência desse legado colonial, aqui em outros países, em outras regiões que estão situadas é, no legado colonial. E como isso significa não só o contexto de reconhecimento dos nossos grupos e de nações que foram que têm perpetuado a militarização e como os diferentes poderes também têm um contexto de militarização, de guerra, em que nós pensamos o inimigo está aqui dentro e não lá fora. Foi nesse contexto da Guerra Fria em que começamos a olhar para o nosso contexto e pensar que as pessoas que sempre foram alvo e que há um comportamento em especial que está relacionado, mas que não se limita ao que acontece na militarização africana e que está baseada em diferentes regiões também, que acontece na Colômbia e que também nos lembra da escravização das pessoas e que tem a ver com como o movimento feminista negro e os movimentos negros, mas de tudo que tem acontecido que trazem essa estrutura para pessoas negras, o que significa que hoje isso coloca os nossos movimentos colocam a vida no centro e para que nós olhemos para outros horizontes e porque nós vemos outras possibilidades e esperança de ver um mundo diferente, o que nos permite que tenhamos quilombos e que consigamos mobilizar os nossos movimentos a partir de uma perspectiva política que não se trata apenas de uma narrativa, mas de um exercício que nos permita olhar para a estrutura colonial da militarização, como tem acontecido recentemente, como vimos acontecer na Venezuela e nos Estados Unidos, e o que nos dá uma resposta de exercício, de controle, que continua sendo um exercício que se materializa a partir da militarização. E isso é chave, como disseram, porque a independência política, quando falamos de liberdade, que consiste em alguma coisa que mantém o colonialismo no poder e ele se torna o imperialismo se torna a base para decidir quem vive e quem não vive. Então, para encerrar a minha reflexão, o que eu quero dizer hoje é que todas as vezes que falarmos sobre militarização, nós precisamos falar sobre as áreas que estão em guerra para essas entidades, para que sejam comunidades mobilizadas e coloquem a vida no centro dos territórios que hoje estão sendo objeto da militarização, do extrativismo. O que a militarização faz é ocupar os territórios. E quando olhamos para a militarização globalmente, isso se torna muito importante, porque isso nos mostra o quão importante é a militarização
que entendamos a militarização e os seus impactos na sustentabilidade. Então, também quero dizer que a militarização não só é uma ameaça para a segurança, mas que também é um projeto colonial de vigilância e para promover a morte de alguns grupos em específico. Então, os exercícios da militarização, hoje, na comunidade negra, não existiriam. Então, precisamos fazer esse exercício de observar o quanto o colonialismo continua presente nos dias de hoje, ao redor, ao longo dos anos. E hoje podemos dizer que nós estamos olhando para a vida enquanto um exercício para interromper a criminalização e a morte. Então, que nos lembremos e, e que consideremos trazer para a conversa que a colonização e a militarização têm sido historicamente sustentadas e do exercício de militarização que tem sido uma tentativa de manutenção e de tudo que coexiste, não só por uma perspectiva negra, mas por outras perspectivas também, porque lembrem-se, essas conversas sobre militarização nós precisam incluir conversas sobre vigilância, mas em especial a vigilância sobre corpos negros. Eu vou parar por aqui e gostaria de agradecer. Algo que ficou aqui para mim, que é a questão do imperialismo, é algo que continua a nos lembrar como esse trabalho é útil e precisamos continuar essas conversas. Próximo, eu vou para a Nathalie. Nathalie, enquanto há uma história de movimentos imperialistas no Caribe, há uma cumplicidade com interferências estrangeiras. Nesses estados, a questão do idioma e outras barreiras, como que você gostaria de falar com essas pessoas para que haja solidariedade confrontando esses processos de militarização? Agradeço muito. Eu vou falar, vou lembrar vocês que tudo que nós estamos lidando nessa região historicamente foi militarizada e houve um corredor estratégico a partir dessas agendas militaristas imperiais pela justiça e foi um laboratório de segurança. Eu queria dizer que nessa introdução, à medida que as mulheres negras vivem nessa militarização, porque é uma redução nos espaços cívicos em termos de vigiar e a criminalização dos movimentos sociais em certos países. Então, eu acho que, como já foi dito, é muito importante. No Haiti, nós temos uma história de existência de solidariedade e é um exemplo das várias formas, das várias missões internacionais e também nós somos muito dependentes da segurança internacional. Então, nós observamos que esse modelo tem sido de desestabilização e de propor missões desestabilizadoras. E assim vemos que essa militarização tem sido demonstrada como uma solução de segurança, mas nós temos muitas crises sociais, políticas, e também vou lembrar vocês de que, enquanto uma feminista jovem, é importante pensar sobre como essa militarização tem efeito sobre as. Nós temos uma missão, por exemplo, no ano passado, no qual organizações feministas e também
sociedades civis que não queriam esse tipo de intervenção no Haiti. Mas nós vimos resultados e também vimos a violência sexual. Nós somos sobreviventes que não tiveram acesso à justiça. Então, para responder de forma mais direta, é muito importante ter uma consolidação forte, exigindo que a gente vá para além das barreiras e que nós passemos dessas barreiras geopolíticas que continuam a nos confrontar. Então, para mim, é muito importante que criemos espaços nos quais nós podemos fazer trocas nas comunidades, porque nós já estamos fazendo isso em nossas organizações. Como uma pessoa jovem, é importante, eu considero, que façamos essa luta coletivamente e compreendamos como podemos transferir esses problemas e também transferir como essa militarização faz com que continuemos a sofrer. E para as próximas gerações, nós não podemos falar apenas de segurança, mas precisamos ver esses sistemas de justiça social e de educação. Então, eu paro por aqui e agradeço muito. Agradeço muito, Nathalie. Eu concordo que essa ideia de ter espaços para compartilhamento de conhecimentos é muito importante para que possamos continuar a construir esses elos fortes contra a militarização. Não somente para que possamos, então, construir esses mundos feministas negros dentro dos nossos espaços de comunidade, para que esse conhecimento seja transmitido. Jamie, eu gostaria de ouvir. As feministas negras sempre tivemos uma posição forte contra a violência do Estado. Nos Estados Unidos, somos uma voz forte em relação a isso, em função das violações dos direitos humanos que são perpetradas pela administração. Qual é o papel, então, das feministas negras nesse processo? Agradeço muito. Eu estou grata por essa conversa, porque, no momento, nós temos, no meu caso, vejo muitas pessoas brancas de esquerda que estão muito preocupadas com essa militarização, e eu tenho que sentar aqui, não necessariamente para rir, mas nós temos sempre, enquanto pessoas negras, vivenciado essa militarização. E esse não é somente um ato de autorização da presença, é mudança climática, é corporações, é intolerância religiosa, e como Nathalie e Jéssica falaram, tirar as propriedades de pessoas indígenas, nós sabemos tudo isso. Langston Hughes disse que, durante esse período, as pessoas estavam falando de autoritarismo e fascismo. O que é o fascismo para a pessoa negra? Sempre enfrentamos esse autoritarismo quando nós vemos a supressão dos nossos movimentos. Eu retorno sempre, eu penso sobre o Zumbi dos Palmares, penso sobre os quilombos que foram mencionados anteriormente, esses colonialistas e essa militarização dos nossos movimentos, sempre fomos a tentativa de nos oprimir. Nós sabemos, porém, que a militarização é baseada nesse contexto dos Estados Unidos, nesse contexto da escravização. Essas patrulhas de escravizados eram organizadas por homens brancos, tentando policiar a autonomia do corpo negro,
a autonomia dos escravizados africanos. Essa violência, essa militarização, depois da Guerra Civil, nós temos os confederados que perderam a guerra e migraram para o Brasil. A supremacia branca está sempre coordenada e nós também temos estado coordenadas os grupos ativistas negros, como o grupo Sojourner, ativistas negras, em torno da militarização, combatendo a África do Sul, combatendo o apartheid na África do Sul, combatendo a opressão racial. Esses movimentos que saem do movimento de direitos civis alinham-se com outros grupos marginalizados no mundo. No meu caso, enquanto uma mulher negra norte-americana, eu falo sobre o que foi feito pela Aliança Terceira. Nós sabemos o que é esse movimento de militarização. Nós estamos dentro da barriga do Império Norte-Americano. O que significa isso para a nossa responsabilidade de resistir? Eu penso em pessoas como Angela Davis, como Andai, Marco Okozari, uma das fundadoras do Combahee River Collective. Então, eu acho que eu vou deixar e enfatizar que, apesar dos nossos inimigos estarem organizados, temos sempre esse legado de nossa resistência no mundo, seja no continente africano, no Caribe, na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, no Caribe. Nós temos feito esse trabalho e vamos continuar a fazer esse trabalho. E vou concluir um discurso feito por Audre Lorde, e eu sempre faço essas perguntas. Como uma pessoa que está resistindo à militarização nos Estados Unidos e globalmente, é a nossa responsabilidade. Mas Audre Lorde nos pergunta, a sisterhood e a sobrevivência, enquanto uma mulher afro-americana, o que significa ser cidadã do país mais poderoso do mundo? O que significa ser membro de um país que está sempre do lado errado dos processos de libertação? É minha responsabilidade continuar a crescer, se é ouvir outras feministas negras e se é construir a solidariedade verdadeira. Agradeço muito. Vocês estão realmente distribuindo pérolas. Eu gostaria de reconhecer o que foi dito, falando que nós sempre estamos confrontando a supremacia para pessoas que estão... Nós estamos lidando com essas questões há tanto tempo, há tantos séculos. Eu agradeço por terem deixado isso claro. Agora eu vou para uma direção diferente. Sofia, você atualmente está envolvida com uma instituição que trabalha provendo respostas para a crise. Uma das grandes razões através das quais estamos sendo perseguidas, quais são as estratégias que nós precisamos para estarmos seguras e garantindo que nós tenhamos espaços seguros para feministas, que levará à libertação do nosso povo? Muito obrigada. Também quero começar falando sobre esse espaço. É um espaço que é muito poderoso, porque nós, em várias partes do mundo, para falar sobre um tema que é muito importante, que tem um impacto sobre todas nós, principalmente estamos vivendo no Sul Global. No meu caso, quero compartilhar
como as ativistas que são contra a militação na América Latina e no Caribe são organizações fundamentalmente com propostas antirracistas. São mulheres dissidentes de sexo e gênero, e esse movimento está sendo construído para criar frentes de confronto à militarização. E é por isso que as infraestruturas e as estratégias também são bastante diversas, incluindo algumas que parecem ser inimagináveis e que todas essas estruturas parecem que vêm desde muito tempo e, nesse momento, continuam a ser pertinentes, como na época dos quilombos. Então, algo importante que é dito para as agências de fomento, nós não temos todas as respostas, mas estamos à frente do confronto dessas estratégias, confrontando a militarização. A partir da confiança, precisamos confrontar exatamente as melhores estratégias que nós podemos desenvolver. Como pessoas, comunidades feministas, são os movimentos que são liderados por mulheres negras que confrontam a militarização. Essas infraestruturas que vão, por exemplo, nos espaços físicos e coletivos e comunitários que sustentam projetos de vida a partir do confronto a essa militarização. E essas infraestruturas podem ser físicas, estratégias políticas que são claras para os movimentos, estratégias que articulam a questão comunitária, que são aquelas que têm uma dança, canto, como refúgio de várias situações de risco, porque, com todo o respaldo comunitário, são estratégias que não são integrais. Esse tipo de infraestrutura vemos em toda a América Latina e no Caribe, essa organização que tem uma infraestrutura muito boa, muito poderosa, que sustenta e apoia os direitos coletivos econômicos, no caso da Colômbia, nas comunidades garífunas e Honduras, há casa de saúde, há casas que são sustentadas para o cuidado emocional e física, há espaço de infraestrutura que sustentam ancestralmente a cultura, a vivência cultural e algo que eu gostaria de enfatizar são as estratégias-chave para a defesa e proteção desses territórios, e também para pensarmos as questões da justiça climática. Temos a reocupação de terras ancestrais que sempre pertenceram às comunidades negras e que confronta a militarização nesses espaços, assim como o narcotráfico, a questão climática. Uma das formas de recuperar esse espaço, por exemplo, há questões das pessoas garífunas, que sustentam as comunidades. Esse tipo de infraestrutura tem sido chaves para sustentar os coletivos e as estratégias legais, a comunicação, confrontando o ódio. Nós temos, então, o nosso papel enquanto fundos. Eu creio que nesse papel, nesse evento aqui, há pessoas também que dirigem financiadoras. É necessário falar sobre o nosso papel. O nosso papel é garantir que as organizações possam prosseguir com suas estratégias de forma integral. Esse momento requer que as financiadoras sejam corajosas, que a filantropia, há uma citação de muito terror, de medo, e esse momento requer que as financiadoras sejam corajosas, utilizando suas estruturas para fortalecer os projetos das comunidades, dos movimentos, e que possamos também
para conhecer essas formas diversas de estratégia, para que possamos, que essas estratégias da comunidade já estejam levando a cabo, contando com recursos a longo prazo. Eu vou. Eu quero agradecer e quero iniciar a conversa sobre o bem viver como uma questão muito importante para o feminismo negro e para as pessoas negras, que é a pergunta de todos dos últimos tempos. O bem viver é um termo que compreende a nossa comunidade para a, a, em- para a nossa progressão. Quando pensamos no termo bem viver, ele também tem uma participação no cenário político, e é problemático, porque ele sempre esteve presente. E hoje nós podemos ver, nós vimos isso no Equador, enquanto uma constituição que não inclui o que que não reverbera nos projetos e no que acontece na Bolívia. Então, nós entendemos que tem a ver com que não tem sido aplicado na prática. Então, nós vemos que muitas vezes o bem viver também tem uma crítica na prática do bem viver, na defesa de que quando falamos sobre bem viver, nós precisamos ter uma estrutura econômica e política construída para que isso implique outras conversas para além da ancestralidade, que também implique em outros movimentos que nos ajudem a trabalhar nisso globalmente. Então, nós precisamos ter o bem viver em nossas comunidades, nas feministas negras. Nós pensamos em tantas coisas diferentes que permitam que nós tenhamos essa conexão entre o território, a comunidade e o fato de estarmos lá e olharmos para esses mundos possíveis, mas nós temos críticas em relação a isso, em especial em relação ao feminismo branco que se concentra no gênero, enquanto o bem viver vai liderar como uma realidade única para essas feministas. Então, isso é muito importante. Outras formas de entendermos, ou diferentes formas de entender a Terra, porque há diferentes formas de entender a comunidade. Então, essa é uma estrutura muito diferente historicamente. O bem viver se organiza em comunidade, em territórios, e reúne todas as estruturas que têm a ver com política,
Então, quando olhamos para isso por uma perspectiva diferente, na Colômbia, quando falamos sobre bem viver, isso precisa ser coerente. Mas o que nós vemos é que as mulheres negras têm trabalhado com este termo, mas com uma prática também. Em algumas maneiras, quando falamos sobre bem viver enquanto filosofia, mas é uma realidade e é uma coisa que já está embebido faz parte do território e na acumulação do que entendemos é, em, em confronto com a exploração do território e dos nossos corpos. Então, quando olhamos a partir dessa perspectiva do bem viver, nós temos essa ideia ocidental de progresso, de apropriação de terras, e essa ideia do individualismo, mas que vem da ideia de pensarmos a partir do bem viver enquanto comunidade, nas nossas competências e no que temos insistido a partir do nosso território, que também é uma defesa não só dos nossos corpos, mas uma defesa da vida, das condições que vão permitir que o bem viver esteja relacionado com aqueles que vivem, que não existe só justiça climática, só justiça de gênero, mas que nós precisamos trabalhar com todas as estruturas quando falamos em bem viver. Essa é uma das tarefas que nós temos nesses lugares, com essas pessoas, habitantes dessas regiões. Então, essa deveria ser a reflexão principal, de que isso é uma coisa que sempre precisa ser trazida para o debate. Nós temos outras possibilidades de pensar. E e quando pensamos na falta de documento, das práticas de pessoas negras, as pessoas estão se apropriando dessas práticas e tratando essas práticas como fórmulas e se apropriando e apresentando delas como algo centralizado de uma perspectiva. E também temos que entender que os movimentos feministas negros, em especial para mulheres negras, eu gosto de falar sobre pessoas negras, porque não é só sobre as mulheres. As pessoas negras permitiram que nós conseguíssemos sustentar esse território, manter o território de uma maneira sustentável, que tem a ver com a filosofia Ubuntu, com outras formas de filosofia também, mas que é central para as pessoas negras. O bem viver também é uma forma de resistir à militarização, porque nos venderam a segurança como um elemento chave, mas a militarização contaminou isso também, e é uma contradição, não é? Porque é parte do mesmo exercício de cooptar, é um movimento de cooptação do Estado, de apropriação de ideais e de práticas indígenas. É uma apropriação cultural em relação a essas ações. O Equador tem se manifestado em relação a isso enquanto um exercício político, uma manifestação política, que é a inclusão do bem viver na política, na Constituição. E essas pessoas baseiam os seus projetos de extrativismo na Constituição. Então, há um projeto que foi centrado no Airbnb, que tem a ver com como a gentrificação prejudica a economia de Abya Yala. E que as pessoas relacionam ao conceito do bem viver, que é uma grande contradição. Então, nós precisamos falar sobre o quanto ainda há espaços colonizados. Então, podemos dizer que Porto Rico é uma dessas regiões colonizadas. E nós precisamos ter conversas sobre como abordar o bem viver em territórios colonizados. As pessoas negras falam sobre isso, mas para de uma maneira muito distante da perspectiva branca. A minha mãe costumava dizer isso. Se você estiver consciente do que está acontecendo no seu território,
você consegue deliberar. Mas como a deliberação tem sido estrangeira, o bem viver parece ser um recurso externo também. Então, nessa, ne- nessa abordagem política que nos permite entendermos o que significa reunir estruturas para o bem viver, para combater o colonialismo e que aborde também o bem viver. Então, nós também precisamos falar dos corpos que continuam recebendo opressão. A Marcha das Mulheres Negras no Brasil, por exemplo, nos deixou com uma variedade de reflexões. Então, por exemplo, houve uma reflexão sobre como as mulheres negras falam sobre bem viver. O que é que nós dizemos quando falamos nisso enquanto mulheres negras? Porque isso vai nos forçar a falar e manter conversas que são desconfortáveis, porque às vezes as pessoas não consideram que deveria haver uma perspectiva para além. Nós precisamos ter uma nitidez sobre aquilo que falamos. Eu falo por experiência. Quando pensamos nesses processos, e desde o ano passado, com as eleições, tem havido uma grande onda de racismo muito grande, mas essa conjuntura também fez emergir conversas sobre o bem viver e como o bem viver foi cooptado por uma ideia de progresso. E isso leva para a transformação constitucional e, e de como a Constituição muda e que também significa a apropriação de filosofias negras e indígenas, porque por conta desse Estado que continua perpetuando o colonialismo e que condena alguns corpos à morte. E a colonialidade do poder, que coopta a ideia do bom viver e quer fingir e nos dizer qual é a aparência do progresso. Então, as comunidades camponesas e tradicionais cuidam dos seus territórios a partir de suas próprias filosofias do que são esses diferentes mundos para essas comunidades. Nós já vemos isso há tempos, desde o movimento zapatista, e precisamos combater essa apropriação da nossa filosofia do bem viver. Muito obrigada. Sim, Jéssica, muito obrigada. Foi incrível. Eu aprecio você falar sobre o quanto os nossos movimentos foram cooptados e o quanto da nossa história que precisava ser lembrado. Muito obrigada por esse lembrete, por é, essa conversa sobre o bem viver, sobre a importância da nossa consciência, a cooptação de tantas questões que são importantes para nós através de uma perspectiva interseccional e das nossas experiências enquanto mulheres negras e pessoas negras de modo geral. Agora vamos passar para a Nathalie. Nathalie, quero passar para você. O Haiti já passou por décadas de militarização, de interferência estrangeira, assim como Cuba, e tem enfrentado uma violência militarista dos Estados Unidos no Mar Caribenho. Você poderia falar um pouco sobre a posição do Caribe no contexto da militarização global? Na verdade, eu ouvi tudo isso e eu estava pensando sobre o quão importante e simbólica essa conversa é. Muito obrigada a todos os movimentos no Brasil que estão permitindo que nós nos posicionemos nesse espaço. Eu acho que no Caribe, o Caribe funciona como um lugar estratégico na militarização, porque essa realidade, como eu estava explicando antes, historicamente, essa região sempre foi usada.
como um lugar de controle militar e geopolítico, por conta das ocupações, das bases militares e das intervenções estrangeiras. Então, esse espaço sempre foi considerado como uma zona em uso, mas também em vigilância. E hoje essa lógica continua de diferentes formas. Nós vemos isso quando vemos as crises e catástrofes climáticas que estamos vivenciando hoje em dia como uma resposta dessa segurança militar. E mais do que, inclusive, alternativas pensadas a partir de uma premissa de justiça social. Então, para entender por que essa militarização não está afetando apenas as regiões da mesma forma, ou atingindo a todos os países da mesma forma. Por exemplo, aqui no Haiti, nós temos uma herança colonial e uma herança racial, e há alguns territórios e populações que sofrem porque nós vemos essas pessoas sendo ameaçadas ao invés de um movimento de solidariedade em relação a elas. Então, é importante que, enquanto povos caribenhos, nós não fiquemos é, em isolamento e que nós não fiquemos ou utilizemos só as barreiras linguísticas, porque isso continua a fragmentar as nossas regiões, porque enquanto um país francófono, nós não temos acesso a espaços em que as discussões políticas e as negociações políticas acontecem para alguns países. Então, enquanto povos caribenhos, quando outros povos falam inglês, espanhol ou outras línguas, nós precisamos pensar que estamos todos unidos. E quando falamos sobre solidariedade na nossa região, nós não podemos falar só sobre liberdade. Não há como falar de liberdade sem falar de solidariedade enquanto um ponto central. Portanto, eu acho que, enquanto organizações e comunidades, movimentos sociais, movimentos sindicalistas, nós precisamos construir respostas que sejam coletivas entre nós. E é por isso, como centro do feminismo, nós precisamos criar espaços em que seja possível criar uma conexão entre o Haiti e outros países caribenhos, para podermos lutar contra a militarização e para que isso mostre o contexto e a realidade de onde estamos. Então, eu vou parar por aqui. Obrigada. Agradeço por enfatizar a importância de trabalhar nessas barreiras, não somente nas questões das barreiras geográficas e construindo progresso na região. Aprecio por estarem continuando a enfatizar essa questão, porque fala sobre o que significa lutar contra esse autoritarismo nessas regiões. Agora temos Jaime, que vai falar sobre solidariedade transnacional em termos de organizações. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os seus aprendizados nesse processo, pensando sobre a solidariedade transnacional. É uma pergunta boa, depois de ouvirmos falar sobre a importância da solidariedade. O que vem desse esforço de solidariedade? Por que você considera importante?
agradeço por essa pergunta maravilhosa. E quem estuda feminismo negros, nós temos que falar sobre nossas mães e ancestrais. Bambera, falando sobre foi mencionado sobre sua enquanto americana, identidade, ela disse: eu estou identificada com as nossas irmãs pelo mundo afora, falando sobre a prática da solidariedade, não só nos Estados Unidos, mas também tendo origem americana caribenha, o que significa estar nessa solidariedade global, falando sobre a solidariedade para pessoas na Palestina. Audre Lorde também viajando pela Alemanha, pela Nova Zelândia, Ásia, ela tinha essa política transnacional. E meu trabalho é inspirado nelas, e o trabalho é inspirado pelos legados e linhagens, mas o conceito e a prática da quilombagem, voltando a essa estratégia política contra a militarização. Nós temos quilombos nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo. A interrogação do termo quilombo, não só como um espaço estático de resistência, mas que também continua a operar através do corpo negro. A respeito dessas coisas horríveis que estão acontecendo no Congo, atos de pescadores e pescadores, nós temos nossos líderes negros sendo cooptados, aceitando esse comportamento e estão traindo os seus compromissos políticos. Essa prática da quilombagem, quando nós vemos antinegritude, não somente tentando matar o corpo negro, mas tentando matar o corpo em primeiro lugar. E nós somos lembradas dessa imaginação radical de nossos ancestrais. Harriet Tubman fala sobre todas essas pessoas, se elas pudessem imaginar um mundo fora da escravização, é sobre isso que devemos pensar atualmente. No meu trabalho com mulheres radicais negras, nós podemos vir de diferentes regiões, mas a nossa sobrevivência está interconectada. Marielle Franco, eu me lembro onde eu estava quando ela foi assassinada, eu estava numa conferência em Chicago e no dia anterior ao assassinato, ela estava na Casa das Pretas e Cheryl Barber, que vem do Sul Negro, ela falou com a Marielle, mas não conseguiu falar em português, mas ela respondeu em inglês, Marielle, citando Audre Lorde. O que significa isso para nós convergir dessa forma? A Marielle pode não ter conseguido falar inglês, mas elas conhecem. Eu acho que essa estratégia Maroon é uma estratégia de fuga, mas também de luta. Como é que nós aprendemos nossas diferenças mais do que as nossas diferenças permitem? Eu queria mencionar também que nós falamos dessa Marcha das Mulheres Negras em Brasília, e eu tive a oportunidade de ver essas mulheres negras em junho de 2022. Eu fui organizadora de uma marcha, um evento que aconteceu em Washington, D.C., e as pessoas que vieram, como elas vieram, centrando os feministas negros na América Latina, e Marielle Franco foi a personificação dessa luta, porque a imaginação negra feminista radical, eu quero acreditar que podemos ter um mundo melhor
precisamos nos ater a essa questão. Nas palavras de Marielle Franco, nós somos sementes e nós continuamos crescendo. E eu gostaria de concluir dessa maneira. Agradeço muito, bastante poderoso. Nós temos que continuar mantendo nossa imaginação. E o Fundo Feminista Negra nos mantém unidas para além dessas fronteiras de barreiras do idioma, barreiras geográficas, e agradeço por nos mantermos juntas. Sofia, gostaria de ouvir de você sua reflexão sobre essa questão da coletividade, do cuidado coletivo. Fale com nossa audiência, se você apresentar para nós esse conceito de cuidado que é profundamente político e o que ele significa para os movimentos. Bom, é importante falar primeiro que quando nós falamos sobre a questão do cuidado, nós não estamos falando de nada novo para as comunidades negras e os feminismos negros, nós estamos fazendo, trata-se de práticas, trata-se de estratégias coletivas comunitárias que já realizam as organizações em termos do confronto à militarização. Essas ações para mobilizar resposta às crises de maneira a longo prazo, como sempre temos visto nas comunidades negras. É importante dizer isso, porque não é um conceito que nós agora ouvimos falando sobre cuidados, temos observado essa despolitização da palavra cuidado. Compreendemos o cuidado como parte dessas práticas, para que os ativismos possam ser mais sustentáveis, que haja justiça, reparação. Essa justiça que nós necessariamente que estamos esperando que venha dos estados, a justiça e a reparação que os povos e as comunidades e os movimentos negros já estão fazendo, que é possível na América Latina e no Caribe. Sabemos que essas estratégias de cuidado coletivo são conduzidas a partir de práticas diferentes, de proteção espiritual, ancestral, que as comunidades negras já estão levando adiante. Faz muito tempo que essas comunidades de matriz africana, dessa nação, a conexão são com o mar, conexão espiritual, com os ancestrais, com a ancestralidade, nesses espaços que possam garantir que haja essa coletivo. A militarização, isso que é importante que possamos reconhecer e conduzir essas práticas. Enquanto organizações de financiadores, precisamos garantir que esses recursos chegam para que essas ações possam ser conduzidas. Às vezes, os financiadores custam compreender o que significa, por que há esse pressuposto para uma mobilização. Há algumas coisas que somente conhecendo os movimentos e compreendendo a profundidade da dimensão política dessas estratégias de cuidados coletivos para garantir que seja possível fazer frente à militarização, que requer esse pressuposto, essa compreensão, quando temos essa confiança enquanto financiadoras, nós seguimos e rompemos com essa dinâmica, compreendendo como funcionam esses financiamentos, apresentando perguntas que possam fazer com que essas pessoas tenham acesso aos financiamentos. Precisamos também estar no lugar do nosso trabalho, não é substituir os movimentos, e falar sobre práticas
desse cuidado coletivo, trata-se de práticas que estão sendo levadas a cabo atualmente, que estão sendo conduzidas atualmente. E enquanto financiadoras, principalmente confrontando a militarização, é muito importante e para que possamos pensar sobre o nosso papel, para que possamos continuar a confrontar essas práticas que precarizam a vida das comunidades negras, garantindo que possa ser possível continuar fazendo frente a essas questões. Sabemos o que significa esses recursos de práticas de cuidado coletiva, transformando em saúde, forças e outras possibilidades que já estão sendo levadas a cabo na América Latina e no Caribe. Nós podemos ver de forma permanente essas práticas de quilombagem, de luta dentro dos quilombos, porque tem sido feito a partir daquilo que nós temos. Temos vários exemplos. Um exemplo que tenho muitos carinho é sobre a questão da afetividade para as mulheres negras de todo o Caribe, para essa imaginação radical, esse cuidado coletivo, sustentando práticas de cuidado coletivo que são possíveis, fazem possíveis que nesse momento os movimentos possam fazer frente à militarização. É muito importante isso em frente a todo esse contento. Essas financiadoras, esse papel na filantropia, também se mude de lugar. O que significa sustentar essas práticas de cuidado coletivo no contexto da militarização? Agradeço. Muito obrigada, Sofia. Essa foi uma forma incrível de terminar esse webinar. Vocês compartilharam tantas pérolas aqui. Eu estou pensando nessa ideia de realmente não deixar esses obstáculos, essas barreiras, impedirem que nós trabalhemos juntas. Nós realmente precisamos priorizar o cuidado e as financiadoras precisam colocar mais intenção na compreensão e no aprendizado de como apoiar melhor esses movimentos e parar de fazer perguntas em que grupos continuam não dando as mesmas respostas sobre as suas necessidades de organização. Então, enquanto pessoas negras, enquanto feministas negras, já estivemos aqui antes, mesmo que o mundo sinta que isso é novo, não é necessariamente novo para a gente. Então, nós já estivemos aqui antes e vamos passar por isso. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos, suas reflexões. Agora vamos abrir para perguntas e nós temos algumas boas perguntas aqui. Então, eu vou pedir que vocês escrevam, se possível, para que vocês tenham todas as informações para a resposta, para que vocês respondam qualquer que seja a pergunta que ressoar com vocês. Então, a primeira pergunta: como nós podemos pensar na conexão? Como podemos considerar a atualidade da América Negra, que vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Israel, em Israel e no Irã, na Palestina, e as pessoas imigrantes, e não só de nós ou para nós? Então, não, para que não, no sentido de não é nosso problema. Então, as questões que as pessoas imigrantes têm enfrentado, essa é a primeira pergunta. A segunda é, do Brasil, você acredita que a luta por uma nova política de drogas é um passo importante na construção da democracia? Eu acredito que é uma estratégia para aumentar a intensidade da guerra contra as drogas e usado para diminuir as nações, particularmente no sul global. A terceira pergunta é, por que nós ainda estamos nos organizando a nível de Estado-nação e regiões coloniais? E o que tornaria possível a organização não só das fronteiras, mas para além das fronteiras? A quarta é, se houver tempo,
qual vocês entendem que é o papel da igreja ou da cristianidade evangélica nesses contextos em relação à militarização? E a quinta, como as pessoas na diáspora haitiana e as pessoas aliadas podem apoiar de maneira abrangente a defesa de direitos e solidariedade no Haiti? Bom, eu vou começar respondendo sobre as frações das pessoas nos Estados Unidos que não estão pensando no que está acontecendo no Irã, ou na Palestina, no Líbano, e em muitos outros lugares, como uma coisa que não é a nossa responsabilidade. Então, acho que isso depende de qual fração dos Estados Unidos você está falando, porque nós não somos todos os mesmos. Nós temos ideologias diferentes, trajetórias diferentes, mas eu acho que para as pessoas negras que historicamente mostram isso, tem uma longa história de pessoas negras, de movimentos negros em solidariedade com a Palestina, porque há pessoas negras libanesas, palestinas, em todas essas áreas. Então, acho que a questão é, nós podemos nos concentrar em quem não está se concentrando nisso, mas eu acho que a gente deveria se concentrar na história, em especial do feminismo negro e desse trabalho com essas regiões. Na América Negra, eu preciso pensar em Audre Lorde, eu tenho que pensar em Beverly, eu tenho que pensar em Barbara Smith, na, nas alianças feitas entre as mulheres, eu tenho que pensar em Shirley Du Bois, que pensou no genocídio na Palestina, mas também Shirley Grant Du Bois e o seu marido, W.B. Du Bois, tentaram vir para o Brasil, mas houve uma barreira nas fronteiras e isso foi negado. Então, tem esse legado da tentativa de fazer esses trabalhos. Eu acho que nós deveríamos nos concentrar nessas pessoas, porque em algum ponto nós não vamos conseguir mudar a mente de algumas pessoas, isso é fato, mas eu acho que nós deveríamos nos concentrar na educação política, e pensar numa educação política de pensar em quem veio antes de nós, para que nós consigamos ver que as nossas experiências de vida estão conectadas, porque nós pagamos impostos e esse dinheiro vai para a militarização e para o genocídio do que está acontecendo na Palestina, no Irã. Eu estive num evento com Priscila Conquelveira, que é uma feminista afro-libanesa, falando sobre como os nossos impostos e como ah, a militarização é financiada por nós no Líbano, no Irã. Então, eu acho que, para mim, a estratégia política é vamos nos concentrar nas pessoas que já fizeram isso antes e vamos construir e criticar esses cenários e nos concentrar dessa maneira para que essa autonomia seja articulada através das nossas vozes. Muito obrigada, Jéssica. Ah, vocês me escutam? Eu vou me concentrar mais na questão das origens coloniais e que tem se fortalecido no século XX por conta das políticas estadunidenses, e também precisamos falar sobre as Nações Unidas, para além de a escravidão ter sido considerado o maior crime contra a humanidade, porque as Nações Unidas não fizeram nada, por exemplo, em relação à Palestina, ou em relação a toda a violência e desapropriação causada ao redor do mundo. E eu acho que é importante, porque nós precisamos falar sobre como essa política de drogas que emerge como uma prática sanitária, mas que é profundamente moral e que no fim do dia sustenta não só uma prática geopolítica, mas também uma prática racial, porque reforça que a política de droga está profundamente ligada à raça. E quando pensamos na criminalização de certas substâncias que estão ligadas diretamente à criminalização do grupo que consome essas substâncias.
e as formas como os Estados Unidos olha para a imigração do México, da Colômbia, por exemplo. Então, é muito importante pensarmos nessas determinologias e em como tudo isso está ligado aos territórios, à migração, e como isso faz com que as pessoas estejam moralmente estigmatizadas, criminalizadas. A criminalização foi reforçada, com o apoio das Nações Unidas. Então, tudo isso vem de uma mentalidade colonial, que olha para essas essas regiões através de uma perspectiva colonial. Então, hoje, isso incide na militarização dos territórios. Nós falamos sobre guerra, como a guerra às drogas, porque está diretamente ligado ao poder colonial, à desapropriação e deslocamento de comunidades negras. E também vem lado a lado com a desapropriação de pequenos produtores, como uma grande estrutura, e precisamos manter isso em mente. Precisamos manter em mente que isso torna possível as intervenções estrangeiras. Uma intervenção internacional hoje sustenta o capital de maneira radical. Então, muitas bases militares que existem nos nossos países são sustentadas pela ideia de assistencialismo e dessa ideia colonial, da proibição das drogas. E nós nos referimos a isso como uma política estrangeira. Nós precisamos conhecer, precisamos saber que isso é uma guerra às drogas, porque isso estigmatiza as pessoas que consumem, as pessoas que produzem, mas não aprofunda o exercício. Isso torna possível que o norte global defina quem é a pessoa consumidora, quem é a pessoa produtora. Por outro lado, o sul, que tem prisões e corpos e a maior concentração, e não pensa sobre quem está produzindo, quem está consumindo, mas não somos nós que promovemos essa guerra. Então, quando pensamos nas Nações Unidas, nós precisamos responsabilizar quem é de responsabilidade da guerra às drogas. E então, precisamos pensar nos territórios, nas prisões, e como isso está diretamente ligado ao que está acontecendo em outras regiões que tem a ver com você, tem a ver com regiões periféricas. Inclusive, na Colômbia, nós falamos sobre o uso de corpos que estão sendo usados pela mercantilização da cocaína e na comercialização. E é muito importante apontar isso, porque a Colômbia, como uma colombiana, não vou defender esse território em si, mas eu tenho uma coisa a dizer, que enquanto você estiver situada na Colômbia, você continua sendo vigiada a partir desse contexto. Mesmo dentro da Colômbia, as pessoas entendem uma perspectiva de que você vai passar por um escrutínio e por uma perspectiva da, políticas de drogas que te torna uma pessoa ou um povo estigmatizado. Isso acontece na Colômbia, isso acontece no sul global. Nós também precisamos falar sobre Abya Yala. Isso é importante, é crucial. E nós precisamos falar sobre coisas que são impactadas por tudo isso. E precisamos falar sobre como a criação, essa caracterização desse perfil das pessoas empobrecidas, das pessoas negras, porque essas pessoas são marcadas enquanto produtoras, enquanto consumidoras, e as economias lucram disso.
e instituições como a AIS, que entregam essa mensagem de que são eles que estão controlando, exercitando o poder. Eu acho que a reflexão vai para muito além disso. Ah, vocês podem dizer que tudo isso aqui é piegas, mas para mim tudo isso é um amor negro radical. É isso que a gente tem que fazer, amar pessoas negras. Isso tem que atravessar todas as formas como nos organizamos. Nós temos muitas organizações que falam sobre a penalização a partir das drogas, mas enquanto não tivermos a convicção e a nitidez no fato de que tudo isso é um exercício colonial e que faz parte das instituições como as Nações Unidas, nós não vamos entender que o poder é mantido pela colonialidade. Antes de questionar as Nações Unidas, nós temos que entender as Nações Unidas, temos que entender isso, temos que entender por que as pessoas negras estão condenadas e como as Nações Unidas promoveram o encarceramento. Tudo isso é responsabilidade deles. Então, é, o assistencialismo, a colonialidade do poder, tudo isso é, é promovido a partir dessa ideia desses países desenvolvidos. Então, isso não toca apenas o nosso corpo, isso toca tudo que nos cerca. Nós temos que falar sobre a AIDS, nós temos que falar sobre essas outras instituições, porque nós pensamos que a Europa está falando contra o genocídio na Palestina, mas eles estão fazendo controle de danos. Nós temos que ter nitidez a respeito disso e pensar em palenques, quilombos e amor negro radical. Obrigada, Jéssica. A gente quer passar para outras pessoas, Nathalie, Sofia, para que vocês compartilhem suas palavras finais, se vocês quiserem responder outras perguntas. Muito obrigada, Jéssica. E depois disso a gente vai fazer um encerramento. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês e sobre as outras perguntas que foram feitas também. Obrigada. Eu vou falar sobre a questão da solidariedade, porque é muito importante pensar em como isso pode sustentar. Eu tive uma conversa na Austrália e nós nos perguntamos como é que nós podemos, no Caribe, nos manter solidárias com tudo que está acontecendo na Palestina, no Sudão e em outras regiões que estão passando por essas crises. E tem uma coisa que foi dita e que me lembrou da importância de ajudar, mas que também é importante nos educarmos nas realidades sociais, nas realidades políticas que cercam todos esses países. Então, eu acho que antes de checar as nossas posições, nós precisamos entender essa realidade para conseguirmos trabalhar, porque nós não podemos falar sem entender como essas populações estão vivendo nessas crises. Eu também acho que é uma posição em que eu me encontro, e em que eu ouço o governo canadense dizer, e eu fico me perguntando como é que nós podemos investir os nossos impostos e quais são as consequências de políticas estrangeiras em certas populações, em certas regiões. Eu acho que é importante continuar a criar espaços de conversas, de trocas, para tentarmos criar outras realidades que façam sentido para nós. Então, acho que nós precisamos continuar a nos organizar em comunidade, por exemplo, como fazemos contra as realidades e para contribuir concretamente
em problemas sociais e que também podem ajudar a dar recursos, talvez para a BFF ou outras organizações que trabalhem dessa maneira. Quando eu ouço sobre solidariedade, quando eu penso nessa pergunta, eu acho que essas quatro coisas me vêm à mente. Muito obrigada. Obrigada. Então, Sofia, me desculpa de te dar só 30 segundinhos, mas assim, se você puder só compartilhar os seus pensamentos finais de maneira muito rápida para que a gente faça esse encerramento. Sim, muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de ouvir a todas vocês. Eu acho que é muito importante. Bom, eu tenho 20 segundos, mas eu gostaria de falar sobre as pessoas que estão nos territórios, no Caribe, nas comunidades negras ao redor do mundo. Essas pessoas sempre tiveram a solução. Eu acho que é muito importante sabermos disso. Quais são as nossas referências? Isso é importante. Onde estamos colocando as nossas referências quando pensamos em soluções? Mesmo para organizações financiadoras. Quando pensamos em qual é o modo mais corajoso de apoiar esses movimentos. E o modo é estar próximos dessas pessoas e dar autonomia de volta a essas pessoas, porque precisamos pensar em apoio que vão além das fronteiras. Ah, o que fazemos com o tráfico de droga? O que fazemos com esse inimigo que está ameaçando o nosso corpo, nossas comunidades? E, em particular, no sul global, eu quero trazer o Caribe, o Haiti mais especificamente para essa conversa, porque essas são estruturas importantes para pensar em como enfrentar esses desafios, porque eles estão nos dizendo globalmente, localmente, sobre essas respostas, e precisamos pensar nessas respostas. Essas soluções são legitimamente aquilo que precisamos. E quando pensamos no que a Nathalie nos disse, por exemplo, essas coisas são importantes, são cruciais para pensarmos na solidariedade internacional e ela precisa ser considerada. E precisamos nos lembrar que nem tudo é sobre uma questão individual. Nós precisamos pensar numa ideia coletiva, em plataformas coletivas. Eu quero encerrar com isso. Muito obrigada a todas as pessoas. Foi uma conversa incrível. Eu fico muito agradecida pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês. Agradeço ao Fundo Feminista Negra, agradeço a todas as pessoas e vou passar para a Maria para que ela faça o encerramento, a parte final. Obrigada, Brichey. Gente, vamos demonstrar um amor a Brichey, as nossas speakers, por esse webinar maravilhoso. Então, compartilhem os corações, as palmas, as reações. Que discussão, que discussão maravilhosa. A gente poderia passar o dia todo aqui falando. A gente estava até brincando aqui no chat. Jéssica merece um webinar só para ela, porque tem muita coisa para ser dita. Então, esse foi uma experiência maravilhosa estar com vocês na manhã, na tarde, na noite de hoje. Eu quero agradecer aqui, Brichey, por ter aceitado o nosso convite para moderar o nosso debate. Quero agradecer a Jamie, a Jéssica, a Nathalie e a Sofia por ter aceitado o desafio de fazer esse debate também. Quero agradecer a nossa equipe de interpretação. A gente falou tanto aqui sobre superar as barreiras geográficas e linguísticas, e isso só é possível também porque há um time de intérpretes aqui, de pessoas negras, mulheres negras, nos ajudando a superar essas barreiras. Agradecer ao time do Fundo Feminista Negra e agradecer a vocês, a nossa audiência que ficou aqui até o final, se engajando bastante com o nosso debate. Convido vocês a responderem a nossa enquete logo depois que o webinar acabar e que vocês voltem
a assistir a próxima sessão da série de políticas feministas negras, que deve acontecer nos próximos 2 meses. É isso. Obrigada. Tchau. Bye.